Boa tarde, galera do nono ano. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e hoje nós iremos começar a estudar, na verdade, realizar uma síntese sobre os processos de independência da América. Os alunos, essa garotada esperta, já deve estar aí observando a aula, assistindo aí pelos aplicativos, pelo o aplicativo do Centro de Mídias, pela TV Cultura, pelo Facebook. Então, pegue o seu material e já fique ligadinho, porque a aula de História ela acaba sendo um prosseguimento da aula anterior. Então, conforme os estudantes vão acompanhando as aulas, os processos históricos vão se tornando mais compreensíveis. E aí, o estudante pode também conseguir compreender fatos históricos gerais e fatos históricos mais específicos. Nós também iremos desejar uma boa tarde para os professores que estão nos acompanhando aí no chatinho. Vamos lá então para nós analisarmos aí o tema da aula e já a habilidade e os objetivos na tela. O tema da aula será as independências, os processos de independência. Nós iremos analisar aí o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar a forma de governo neles adotadas. Então, é a habilidade 13 dentro desse processo aí das habilidades de transição do 8º para o 9º. Nós iremos então ver as independências da América e de como que esse processo ele se desenrolou dentro aí das Américas, ok? Habilidade lida, vamos então para os objetivos da aula de hoje. Os objetivos da aula serão compreender os processos históricos das independências na América Latina, discutir e analisar os desdobramentos políticos, sociais e econômicos que levaram à independência das colônias latino-americanas e comparar as semelhanças e identificar as diferenças entre as independências das colônias espanhola e a independência do Brasil. Para que nós já possamos introduzir um elemento de curiosidade epistemológica, nós colocaremos na tela a questão problema ou a questão disparadora. Na tela. Quais ideais iluministas influenciaram as independências na América Latina? Eu acredito que você já deve estar imbuído desse conhecimento, porque você estudou isso aí ao longo do 8º ano. Quais ideais iluministas influenciaram as independências da América Latina? 3 minutos, dedinho no teclado, já voltamos. Participe.
voltamos para a interação. E aí, talvez o estudante possa estar se perguntando o que é o iluminismo. É claro que uma boa parte dos estudantes já conhece, porque foi trabalhada aí exaustivamente com a turma do 8º ano. Então, mas para aqueles que não lembram do que é o iluminismo, é um movimento filosófico, político, revolucionário que se levantou em diversos países da Europa. Não era um movimento organizado, porque ele surgiu aí dentro das academias, onde se olhava para a estrutura do antigo regime, ali na França principalmente, e questionava-se a estrutura do regime monárquico, do absolutismo monárquico, ou o absolutismo do governo dos reis, a exemplo da Revolução Inglesa, que já havia decapitado o rei Carlos I. Então, os chamados iluministas, eles defendiam um tripé, ou seja, a liberdade, e aí nós vamos ter a liberdade de expressão, a liberdade de exercer o culto religioso, porque nesse período aí do século XVIII nós ainda teremos alguns conflitos entre católicos e protestantes, e também a liberdade econômica. Mas a liberdade econômica, ela ia, claro, passar por dentro da estrutura do antigo regime, e para que houvesse uma maior liberdade econômica, uma menor intervenção do Estado na economia, era necessário aí que a estrutura política absolutista ela deixasse de existir. Nós temos como os dois grandes exemplos dessas revoluções burguesas contra o antigo regime, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Mas a pergunta foi qual foi a influência do iluminismo na América Latina. Nós vamos ter a liberdade, né? A ideia de liberdade, nós vamos ter a ideia de igualdade, ou seja, aonde há uma planificação aí das leis perante a sociedade, e também a fraternidade entre os povos. Então, esses ideais iluministas que provocaram a queda do antigo regime no século XVIII, ele vai também chegar à América Latina. Inclusive, alguns teóricos irão a dizer que é somente na América Latina onde surge uma questão, a ideia de uma educação libertadora, porque dentro do interior dos países da América governada pela Espanha, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles acabaram desembocando as guerras de independência na América Latina, ou seja, os países que se formaram dentro de um conjunto de vice-reinos da Espanha, agora começam aí a se desfragmentar e começam a surgir repúblicas independentes. Então, os ideais iluministas que geraram a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, elas também provocaram as independências na América Espanhola. É claro que dentro desse contexto nós precisamos analisar aí os conflitos internos, o contexto interno de cada país para poder nós aprofundarmos o conhecimento. Mas, no geral, foram os elementos da filosofia política iluminista que desencadearam aí também, que proporcionaram a explosão das guerras de independência aí da Espanha, ok? Vamos então para a próxima tela. Juntamente com essas questões da liberdade, da igualdade, da fraternidade, de uma maior liberdade econômica, do fim do pacto colonial, nós vamos ter
a crise do sistema colonial espanhol. Vai entrar em crise, né? O sistema que a Espanha implantou nas suas colônias na América. Então, nós vamos ter a expansão das ideias iluministas, principalmente aí por parte dos chamados criollos, né? Que são os filhos de espanhóis nascidos no território da América, mas que foram estudar na Europa e trouxeram essas ideias revolucionárias. Nós teremos os conflitos devido às contradições internas do sistema colonial, ou seja, essa relação aí entre a colônia e a metrópole, a formação de uma elite colonial, também, seja no Brasil, seja na América Espanhola, e a contradição entre a prática colonial mercantilista e o capitalismo industrial que está se erguendo aí no século XIX, já está avançado aí no século XIX. E a crítica às práticas escravagistas, principalmente no Brasil, que é um país de monarquia, né? É um império escravagista. Então, nós teremos uma crise do sistema colonial espanhol. Vamos olhar alguns elementos que proporcionaram essa crise? Na tela. Práticas mercantilistas, capitalismo industrial. O que separa essas duas práticas econômicas, professor? As práticas mercantilistas, elas nascem lá no contexto das navegações ali no Atlântico, e são essas práticas, né, de mercado que vai regular ali as relações comerciais entre a metrópole e a colônia. Nessas práticas mercantilistas, nós teremos aí a questão do metalismo, né, o monopólio comercial. Esse monopólio comercial não está na mão da burguesia, está na mão da coroa, está na mão do rei. Logo, os lucros desses investimentos além-mar, o lucro da política comercial externa, ela vai ser revertida para a coroa, e então a coroa vai manter aí esse controle, até mesmo com as taxações de impostos alfandegários, por exemplo, com os produtos que entram e saem do seu país. Nós teremos o metalismo, que é essa busca, né, desenfreada pelo ouro, que vai acontecer primeiro lá nas regiões da América Espanhola, depois, no século XVII, é encontrado ouro no Brasil, que vai fazer com que haja uma imigração de pessoas para o Brasil, principalmente aí para as regiões de Minas Gerais, aonde o comércio do ouro se tornou forte. A balança comercial também é uma prática que está no contexto do mercantilismo, aonde você precisa ter um superávit e não um déficit. Ou seja, você precisa vender mais do que comprar. Quando você vende mais, você tem um superávit, você tem lucro, ok? Então, é essa relação aí de manter sempre o saldo positivo, né? Isso é a balança comercial. E mais uma, vamos voltar lá no nosso infográfico, o pacto colonial. Ou seja, no pacto colonial, o comércio interno, né, vamos colocar como exemplo aí a questão do comércio interno pela colônia, do ouro, não era incentivado pela coroa portuguesa, eles perdiam muito. Então, esse comércio deveria ser feito com a metrópole. E a colônia não possuía liberdade para poder comercializar com outros países. Então, nas práticas mercantilistas, nós temos o monopólio comercial na mão da coroa, a prática do metalismo, né, uma boa parte, uma boa porcentagem do ouro brasileiro foi parar na Europa, a balança comercial, que é essa relação aí de você ter o saldo da conta sempre positivo e nunca negativo, e o pacto colonial, que limita o comércio da colônia somente com a metrópole, ok? Legal? Vamos entender aí essa relação com o capitalismo industrial? Na tela.
Capitalismo industrial, liberalismo econômico. Se nas práticas mercantilistas o rei domina ali o monopólio, ele faz as taxações, ele lucra, agora o capitalismo industrial vai defender o liberalismo econômico, ou seja, rei vai cuidar da administração pública e a economia vai ficar na mão do mercado, ou seja, o próprio mercado tem uma lei imanente ao próprio mercado que se regula a si mesmo, ou seja, que é a relação entre a oferta e a demanda, né? É lei essa que se mostrou insustentável lá na crise financeira de 1929, que vocês vão estudar aí ao longo do tempo. Concorrência comercial, então você vai ter que quebrar o pacto colonial, né? Porque o pacto colonial limita o comércio externo entre a colônia para a metrópole, e a concorrência comercial vai permitir que o país possa fazer seus negócios com outros países, seja da Europa Ocidental, seja da Banda Oriental, mas o capitalismo industrial ele não tem esse protecionismo do pacto colonial. Deu para entender? Então, para que haja liberdade econômica e concorrência comercial, você tem que quebrar o monopólio da coroa e tem que quebrar o pacto colonial. Viu aí? E claro, quem vai ter o monopólio do comércio vai ser a indústria, não vai ser mais a coroa, ok? Na prática mercantilista, o Estado lucrava, agora no capitalismo industrial, são os grandes empresários que vão ter seus lucros aí com o acúmulo de capital. Então, nós estamos observando aí que existe um choque, né, uma tensão entre as práticas conservadoras mercantilistas e as práticas progressivas da ideia de liberdade econômica e abertura aí comercial. Então, as práticas industriais, elas não podem se tornar profícuas, elas não podem crescer, se desenvolver, se tornar rentáveis com todo esse protecionismo da prática mercantilista. Então, nós já teremos um conflito muito grande aí, porque a colônia quer ter liberdade econômica. Ok? Deu para pegar? Próxima tela. Relações entre metrópole e colônia. O pacto colonial e o monopólio do Estado sobre a economia prejudicavam o desenvolvimento econômico das colônias, no caso da colônia espanhola, liderado pelos criollos, mas também esse monopólio do Estado e o pacto colonial prejudicava também a colônia brasileira, porque ela só vendia para Portugal. Então, quais foram as medidas que a coroa, no caso da metrópole, da colônia espanhola, quais foram as medidas que a coroa tomou para poder manter ali o mercantilismo? Dificultar o acesso dos criollos aos altos cargos, porque esses camaradas já vinham da Europa com a mente revolucionária e iluminista, a mente liberal. Então, é necessário dificultar o acesso aos altos cargos desse grupo social para que eles não facilitem a dissolução do protecionismo mercantilista em favor da abertura capitalista. Então, cobrar altos impostos sobre os seus produtos exportados, ou seja, vai vender para fora, vai pagar mais caro. Restringir a produção de produtos manufaturados que gerassem concorrência com a produção da metrópole, ou seja, minar a produção da colônia, reduzir a produção da colônia para que eles não forcem a quebra do pacto colonial e consigam aí alcançar a independência econômica. Então, essas relações entre metrópole e colônias, aí no século XIX, no período das independências, elas estão se tornando complicadas, conflituosas, ok? Vamos então para o próximo slide.
Lutas pela independência na América Latina. Nós não iremos pontuar cada uma delas, mas foi uma onda revolucionária mesmo. Enquanto o Brasil estava ali se organizando no império, né, no Estado, nação ali, a América Espanhola estava se fragmentando em diversas lutas pela independência. Então nós teremos a independência do Haiti, aí no começo do século XIX, do México e da Venezuela um pouco mais à frente, Costa Rica e Nicarágua também, próximos ali de Honduras e Guatemala, aí, quase aí perto da primeira metade do século XIX, El Salvador também, 1841, República Dominicana, 1844, e Cuba, tardiamente aí no começo do século XX. Então, é um caldeirão ali a América Latina, com todas essas revoltas contra o pacto colonial e contra a dependência da colônia em relação à metrópole. Essas independências vão gerar problemas lá na frente, haja vista ali o controle do Rio da Prata, que nós veremos nas aulas sobre a Guerra do Paraguai, mas irá dividir ali a América Espanhola em diversos países com repúblicas independentes. Você pode, quando você olha no mapa, você vê ali que Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, todos eles são língua espanhola, embora sejam países diferentes, muitas vezes culturas específicas, mas é o espanhol que se fala, diferenciando aí, claro, pelo sotaque, né? Diferenciando o regionalismo, né? O sotaque do regionalismo, mas são países de língua espanhola. Vamos então para a próxima tela. Olha como é que ficou aqui no mapa. Ao observar o mapa, nós vamos ver esse mapa mais antigo, que tem aí os vice-reinos, né? Todos eles são reinos, são uma espécie de monarquia, são vice-reinos da Espanha. Os vice-reis estão ali para se fazer cumprir os negócios da Espanha, ok? E quando nós olhamos no mapa acima, que é um mapa moderno aí após as guerras de independência, olha o que virou aí a América do Sul, né? Dos vice-reinos lá em cima, desde a América Central até o Sul, nós vamos ter o surgimento aí da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, né? Ali no vice-reino del Plata, ali no sul, a divisão desse reino aí nas guerras de independência vão dar origem à Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. São países ali que fazem fronteira com o Brasil, né? O Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai ao sul. Então, nós teremos aí probleminhas aí no sul do país. Mas, do ponto de vista da geografia, o estudante pode observar que houve, de fato, uma fragmentação e o surgimento de diversos países, de diversas repúblicas independentes, né? O Brasil mantém a sua unidade territorial devido à coroa, mas a América Espanhola vai se dividir em diversos países, ok? Bem interessante, né? Próxima tela. Bom, para que vocês possam sintetizar aí os argumentos e os objetos de conhecimento da aula, vai aí uma atividade. Quais eram os interesses das elites criollas ao buscarem a independência da América Latina? Quais eram os interesses das elites criollas ao buscarem a independência da América Latina? 3 minutos, dedinho no teclado, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. E aí o estudante com certeza deve estar se perguntando, alguns, claro, já conhecem, e outros devem estar se perguntando qual eram os interesses das elites crioudas ao defenderem a independência da América. Conforme os argumentos anteriores, a liberdade econômica. Tanto, não somente aí na América Espanhola, mas se nós olharmos também na independência dos Estados Unidos, também eles lá não, eles entraram em conflito com as determinações que a Inglaterra estava realizando nos territórios aí da Nova Inglaterra, né? Que se tornou Estados Unidos após a independência. Então, na América Espanhola, da mesma forma, a coroa ela tentava minar as forças dessas elites burguesas, liberais, que queriam o fim do pacto colonial, que desejavam que todo o comércio realizado na colônia pudesse servir aí para o crescimento, né, do país, né, e, claro, com comércio exterior abrangente, com novos acordos, novas negociações. E a coroa espanhola não ia perder. Então, os criollos, eles foram aí esses defensores da liberdade econômica, política e social, e eles foram que desenvolveram aí, deflagraram as guerras de independência. Cada país teve a sua guerra de independência com as suas especificidades, mas diferente lá da América do Norte, houve muito mais batalhas sangrentas na América Latina. E o Brasil, prof, como é que ficou nessa situação? Vamos olhar agora na tela. Crise do sistema colonial português. Teremos a contradição entre os interesses da metrópole e dos colonos. Você pode ver que é a mesma situação da América Espanhola. Foram realizadas medidas restritivas para dificultar a expansão comercial da colônia. Parece que está combinado isso daí, né? Mas não. Expansão das rebeliões coloniais contra essas medidas que a coroa portuguesa estava realizando. O Brasil apresentava desenvolvimento econômico através das atividades mineradoras e dos engenhos de produção de açúcar. Então, eles queriam o fim do pacto colonial. Havia também a proibição do ofício de ourives em Minas Gerais, né? Aquele que trabalha com ouro, estendidas para o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Proibição da coroa portuguesa e também a proibição de manufatura têxteis na colônia a partir de 1785, século XVIII. Então, nós vamos ver que as medidas que a coroa portuguesa estão tomando contra, as medidas que a metrópole portuguesa, a coroa portuguesa está tomando contra a colônia, elas são semelhantes às medidas que estão sendo tomadas também lá na América Espanhola. E aí, nós teremos as rebeliões e os confrontos que foram realizados aí no Brasil devido a essas interferências da coroa portuguesa no sistema econômico da colônia. Principais revoltas: Conjuração Mineira, 1789, relacionada às altas taxas de impostos cobrada pelo governo português. Conjuração Baiana, 1798, uma revolta de caráter iluminista, né, caráter burguês, realizado por diversos grupos, alfaiates, pedreiros, sapateiros e, sobretudo, os negros livres e escravizados. Defendiam a república e a libertação dos escravos. Expulsão dos portugueses na Bahia, em 1823, né? Houve combates entre os brasileiros pós-independência e as forças de resistência, as forças que queriam manter a unidade da coroa. E a Batalha de Genipapo, no Piauí, que também foi um combate realizado às margens do rio Genipapo, entre aqueles que defendiam a independência e as forças monarquistas, as forças portuguesas, com a rendição dos portugueses em 1823. Então, alguns movimentos já estão ocorrendo no Brasil
pró-independência. Algumas revoltas pró-independência já estão ocorrendo devido a essa intervenção da coroa portuguesa no sistema econômico da colônia. Próxima tela. Na próxima tela, nós vamos ter um exemplo, vamos ter um fato histórico bem particular desse período, que é a vinda da família real para o Brasil. Com o bloqueio continental imposto pela França de Napoleão, Portugal ficou pressionado entre a ordem do imperador e romper relações comerciais de mais de um século com a Inglaterra. A solução tomada pela corte portuguesa foi manter a fidelidade comercial com a Inglaterra. E diante da iminente invasão francesa, Dom João VI, sua família e a corte foram escoltados por navios ingleses até as águas tranquilas do Atlântico em direção ao Brasil em 1808, começo do século XIX, e também aí início praticamente das batalhas de independência na América Espanhola, ok? Depois que Dom João VI chega no Brasil, muita coisa vai mudar. Mas vai ocorrer lá em Portugal, em 1820, a Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Com a expulsão dos franceses e o controle inglês da política portuguesa, Portugal enfrentou uma crise econômica e social que levou muitos à pobreza. Dessa forma, militares e comerciantes, inspirados pelos ideais iluministas, promoveram uma revolução cujo objetivo era pôr fim ao absolutismo português. Vitoriosos, os liberais criaram uma junta governativa e convocaram eleições para a formação do parlamento. Os deputados eleitos trabalharam para redigir uma constituição liberal, o que significaria a redução do poder do rei, devido a fortes pressões advindas de Portugal e de grupos importantes no Brasil. No dia 26 de abril de 1821, Dom João VI e sua família retornaram a Portugal depois de um pequeno investimento aí na colônia, principalmente no Rio de Janeiro, mas Pedro I ficou no Brasil como príncipe regente. Então, ele teve que voltar lá para Portugal. Dom Pedro I se tornou príncipe regente do Brasil ao assumir o governo no lugar do seu pai, Dom João VI, que havia retornado a Portugal devido à exigência lá do Congresso português por ocasião da Revolução do Porto. Em sua regência, foi fortemente pressionado pelos deputados liberais de Portugal a retornar à sua pátria. Em 1821, chegaram de Portugal decretos, leis, cujas decisões extinguiam a função de príncipe regente para a inauguração de uma junta governativa submetida à corte de Portugal. Diante das pressões, Dom Pedro I resolveu desobedecer às ordens e permanecer no Brasil, no dia em que ficou conhecido como o Dia do Fico, em janeiro de 1822. 8 meses depois, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro formaliza a independência do Brasil com o Grito do Ipiranga, rompendo com Portugal e se tornando o primeiro imperador do Brasil. Vejam só, aqui nós já conseguimos pegar algumas diferenças entre as independências da América Espanhola e a independência do Brasil. E aqui fica uma sugestão de atividade para vocês na próxima tela. Você consegue identificar as diferenças entre a independência do Brasil e as independências da América Espanhola? Nós vamos observar aqui que houve algumas revoltas no Brasil, claro, mas não houve guerras diretas como houve lá na América Espanhola. Então, é uma diferença, né? Seguiu-se mais ou menos aí as vias constitucionais dentro do território brasileiro com a independência. Atividades complementares, na tela fica como atividade para casa, pesquisar, né, fazer pesquisas sobre os protagonistas da independência do Brasil. Quem foram os protagonistas da independência do Brasil? E também quem foram os protagonistas da independência da América Espanhola. Você pode gravar um vídeo de até 2 minutos
ou elaborar os mapas mentais muito inteligentes, criativos, que vocês sabem fazer muito bem, porque fizeram muitos aí o ano passado. Então, fica a sugestão de atividade para vocês. A aula está no fim. Eu já agradeço a paciência, a vontade aí dessa garotada continuar estudando e nós voltaremos aí com outras aulas, já estão prontas, já estão aí passando pelos processos de avaliação e que irão nos dar uma melhor abrangência dentro dessas habilidades aí no mês de fevereiro. Gente, não esquece de avaliar a aula no final com o QR Code e tchau, até a próxima aula.